Se você pudesse reviver um momento na sua vida, qual seria? Tem momentos que não saem da nossa cabeça. São momentos que viram e mexem, voltam na nossa memória. E de tão vívidos, é capaz da gente sentir o cheiro de um lugar que estivemos, os sons daquele ambiente. Talvez seja um momento feliz, o nascimento de um filho, um amor, um abraço aconchegante dos pais. Pode ser também um momento trágico, um acidente, algo que nos deixou tristes. Ou pode ser um momento em que algo ficou mal resolvido. Bentinho envelheceu e vive só ele e um criado. A casa que ele construiu é uma cópia exata da casa de sua infância em Mata Cavalos. Mesmo formato, mesma estrutura, mesmo jeitinho, nos mínimos detalhes. Ele repetiu até mesmo os quadros que tinham dos imperadores romanos, mesmo sem saber o motivo deles existirem na casa da sua infância. São como aquelas crenças que herdamos sem saber o motivo. Desvia o chinelo, porque senão alguém vai morrer. Não come manga com leite e por aí vai. Mas aí eu te pergunto, reconstruir o mesmo cenário fará com que você sinta de novo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos? O cenário dá para refazer. O tempo que passou, não. Pode parecer loucura, mas a gente faz algo parecido constantemente. Tem gente que troca de casa, mas pelo menos um cantinho da casa tem que ter o mesmo estilo de um lugar em que nos sentimos bem. Tem gente que troca de trabalho e vive reclamando do anterior, mas se pega pensando em algo positivo que tinha e não tem mais. Tem gente que troca de amizades por puro desgaste, mas acaba fazendo novos amigos do mesmo tipo de antes. No fundo, tentamos reconstruir uma fase que vivemos, um momento feliz, um momento trágico, ou um momento que ficou mal resolvido. Bentinho fala ainda das duas vidas, a vida interior e a vida exterior. A vida interior é pacata, mas guarda sentimentos que ninguém vê. A vida exterior é ruidosa, barulhenta, é aquela que as pessoas enxergam, é aquela que dá status, é aquela que mostra estabilidade. Mas nem sempre essas duas vidas se combinam. Por fora, estabilidade, por dentro, inquietação. Por fora, um adulto formado. Por dentro, uma criança assustada. Qual das duas versões de você está no controle hoje? A vida que aparece ou a vida que você sente? Bentinho queria restaurar na velhice a adolescência. E quem nunca ouviu alguém dizer: eu queria ter a cabeça de hoje, mas num corpo jovem? A famosa fonte da juventude. Mas tem algo que o incomoda muito. Ele diz que o homem consola-se mais das pessoas que perde, mas falta ele mesmo. E essa lacuna é tudo. A gente aprende a viver com a ausência dos outros, apesar de não sumir completamente,
principalmente das pessoas que amamos. Mas essa falta de si mesmo seria a perda da inocência? Talvez uma oportunidade que deixamos de aproveitar lá atrás? Ou algo que gostaríamos de poder mudar? Porque nem tudo passa. Na verdade, muda de intensidade. Bentinho diz ainda que a vida de agora é diferente do que a vida da infância. E ser diferente não é pior nem melhor. É só diferente. Muitos dos encantos que sentia antes, hoje já não aparecem com o mesmo brilho. Assim como os espinhos que doíam intensamente, hoje já não representam quase nada. Quando a gente é mais novo, tudo parece mais intenso, mais dramatizado. Mas à medida que o tempo passa, nós vamos criando cascas, vivências, experiências que fazem com que o que ocorreu no passado provavelmente hoje não cause o mesmo impacto. Você se lembra de algo que aconteceu na sua vida que foi extremamente intenso, mas que hoje tiraria de letra? Tem gente que parece madura, mas na verdade só envelheceu. Talvez seja isso o Dom Casmurro, um homem que envelheceu e está tentando reviver a sua juventude. E Bentinho decide escrever. Pensa em escrever sobre jurisprudência, sobre filosofia, política, mas diz que aquilo daria muito trabalho e resolve contar a sua própria história. Mas se está querendo contar a própria história, não é por uma coisa corriqueira. É que algo ali ainda mexe muito com ele. E escrever, para quê? Para reviver, para organizar no passado aquilo que ficou mal resolvido. Ou quem sabe, contar de uma forma que conforte a si mesmo, talvez um pouco diferente. E toda história tem um começo. Pode ser por um acontecimento que desencadeou uma série de outros acontecimentos, como pode ser apenas um momento. No caso de Bentinho, foi numa tarde de novembro. Escrever é revisitar, é reviver. A gente muitas vezes faz isso também, contando sempre a mesma história, relembrando dos mesmos erros, voltando mentalmente para a mesma cena. E muitas vezes acabamos não escrevendo uma nova história. Mas nesse momento, você está escrevendo uma nova história ou só reescrevendo tudo o que já viveu? O capítulo 2 de Dom Casmurro não é apenas a descrição de uma casa. É a reconstrução interna por uma incapacidade de deixar ir o que já passou. A história fala sobre Bentinho, mas pode falar muito bem sobre você. Se você pudesse escrever um novo capítulo hoje, seria realmente novo ou só uma cópia dos anteriores? Pensa nisso. Tô só de zóio.